Obrigada, Senhor, porque o Senhor permitiu, Senhor, estarmos aqui, acordarmos, respirarmos, ó Deus, e viver mais um dia no propósito, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor cuidou de nós. Obrigada, Senhor, porque nós deitamos e descansamos, assim como diz a tua palavra, porque o Senhor estava ali, zelando e cuidando do nosso sono. Essa palavra, Senhor, se cumpriu na minha vida e na vida dos meus irmãos, da minha casa, do meu esposo, das minhas filhas. Eu agradeço ao Senhor, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, porque o Senhor me permite estar mais um dia na tua presença, aprendendo mais do Senhor, criando mais intimidade com o Senhor. A Senhor alimentando, ó Deus, a chama, Senhor, que há em mim, dentro do meu coração, por ti, Jesus. Nunca permita, Senhor, que essa chama se apague. Deus, que eu possa estar, que meus irmãos possam estar cada dia mais perto do Senhor, alimentando a nossa chama acesa, Senhor. Quero colocar, Senhor, o nosso irmão, o presbítero Edson, em tuas mãos. Senhor, que o Senhor use, ó Deus, com poder e graça nessa manhã. Peço, Senhor, também pela sua vida e pelos seus familiares. Guarda eles, ó Deus, cubra eles, ó Deus, com teu sangue precioso. Livra eles de todo mal, Senhor, de toda perseguição, de todo levante, de todo ataque do inimigo, ó Pai, contra a vida deles, de toda acusação infiel, ó Pai. Em nome de Jesus. Livra ele, ó Pai, das flechas, ó Deus, do inimigo, dos dardos inflamados de Satanás. Livra a casa dele, Senhor, de todo ataque do inferno, ó Pai. De toda movimentação, Senhor, espiritual. De tudo aquilo que o diabo, Senhor, vai esteja tentando armar contra a vida do teu servo e dos seus. Pai, cobre ele, Senhor, nesta manhã. É o pedido que eu tenho no meu coração. Cobre ele, cobre a tua casa, Senhor. Cobre eles, que o inimigo não os ache, ó Deus, em nome de Jesus. E que ele possa ser usado e ousado nessa manhã, de forma poderosa, em nome de Jesus. É com você, meu irmão. 20 minutinhos. Amém. Amém. Graça e paz. Que o Senhor Jesus Cristo nos ilumine para entendermos essa palavra, né? João 14. Abram suas Bíblias lá. João, Evangelho de São João 14. Esse texto, Jesus Cristo nos mostra o caminho para o céu, né? Amém? Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? E Jesus disse-lhes: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis o meu Pai. E já desde agora o conheceis e tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê, vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Amém? As palavras de Jesus Cristo mostram o caminho para a vida eterna. Jesus preparou um caminho, basta segui-lo. No primeiro versículo, Jesus já nos mostra
o caminho para a vida eterna. Ele fala assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e crede também em mim. O caminho para a vida eterna é a fé, é crer no Pai e crer que Jesus Cristo foi enviado pelo Pai para nos salvar, para nos resgatar da morte eterna e nos redimir para Ele mesmo. Essa é uma promessa de Deus através de Jesus Cristo, né? No versículo 2 ele fala: na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus Cristo veio ao mundo, se fez carne, habitou entre os homens e viveu uma vida digna, sem pecado nenhum, e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, foi aberto um novo e vivo caminho para que nós nos acheguemos ao Pai, para que nós conhecêssemos o Pai, para que nós fôssemos adotados, nos tornássemos filhos e fôssemos co-herdeiros de Cristo, com Cristo, para a vida eterna. Uma promessa maravilhosa para nós. Jesus Cristo fala assim, no versículo 3, ele fala: virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, vós estejais também. Jesus Cristo deu a vida para nos salvar dos nossos pecados e para que nós passássemos a eternidade ao lado dele, adorando, glorificando, assim como os anjos do céu que cantam Santo, Santo, Santo. Nós viveremos a eternidade com o nosso Rei, o Rei da Glória, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele promete que vai vir nos buscar e nós estaremos com ele no paraíso. Mas no versículo 4, ele fala que nós sabemos o caminho. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Mas o Tomé parece que estava um pouco perdido. Ele fala assim: nós não sabemos para onde vai. Como podemos saber o caminho? Se nós formos voltar um pouco ali no versículo 13, Jesus Cristo estava conversando com Pedro e parece que o apóstolo Pedro não entendia direito o que estava acontecendo. Jesus Cristo lavou os pés dele e falou você tem que ter parte comigo. E daí Jesus Cristo falou que ia para a cruz. Pedro, eu vou onde eu vou, eu dou a vida pelo Senhor. E logo mais Pedro nega Jesus Cristo, né? Nós sabemos que... E então Pedro não tinha assimilado ainda o que era o reino de Deus. Aqui Tomé também está com dificuldade. Senhor, como que eu posso conhecer o caminho? E Jesus Cristo diz para Tomé, versículo 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como nós podemos saber o caminho? Quando nós cremos, Deus derrama sobre nós a graça maravilhosa. Pela graça, a fé em Cristo. E Ele também nos dá meios de graça, meios de nos achegarmos a Ele. A palavra de Deus é um modo de conhecermos Jesus Cristo, e conhecendo Jesus Cristo, nós conhecemos o Pai, e nós passamos a ter comunhão com Ele. A oração é uma forma, é um meio que Deus deixou para nós, para que tenhamos comunhão com Ele. A igreja, as reuniões com os irmãos, os devocionais, tanto os nossos devocionais particulares, como os devocionais em comunhão com os irmãos, são meios de graça, meios que Deus deixou para que nós o conhecêssemos. Jesus Cristo fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por que Jesus é o caminho?
Ele é o caminho porque ele nos leva ao Pai. A única forma de nos achegarmos ao Deus Todo-Poderoso é por meio de Jesus Cristo. Ele é o único intercessor, ele é um mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho. E ele é a verdade. Jesus Cristo é a verdade porque as promessas dele são reais. E ele promete aqui que ele não nos deixaria órfãos, que ele nos enviaria um outro Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco durante toda a nossa caminhada cristã, até aquele dia quando ele vir buscar a igreja. As promessas de Jesus Cristo são reais. Ele morreu e foi ressuscitado. É um Deus vivo, um Deus todo-poderoso, cheio de glória, cheio de honra, cheio de majestade. É o nosso pastor supremo, todo-poderoso, e as promessas dele são verdadeiras. Então Jesus é o caminho e é a verdade, e ele é a vida. É a vida porque aqueles que estiverem em Jesus Cristo viverão eternamente. Nós morreremos, mas seremos ressuscitados por Jesus Cristo. A epístola aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha que promessa maravilhosa. E daí ele fala, e depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus Cristo tem uma promessa de que nós estaremos sempre com ele por toda a eternidade. Voltando ao João 14, no versículo 3, ele fala, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo nos faz umas promessas maravilhosas, não só de viver eternamente, mas viver eternamente com ele, na presença dele, num lugar maravilhoso, que não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Será um paraíso maravilhoso. Não existem nem palavras para dizer tão glorioso, tão magnífico que vai ser esse lugar. Mas é preciso que nós conheçamos Deus. Veja que em Romanos capítulo 1, versículo 21, fala assim, porquanto, tendo conhecido a Deus, os homens não o glorificaram como Deus. A maioria dos homens conheceu Deus, conhece Deus através da natureza. No versículo anterior aqui ele fala, se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas. Através da natureza, através da criação, todos os homens conhecem Deus. Deus se revela de uma maneira geral a todos eles. Porém, para alguns, Deus se revela de maneira particular, uma revelação especial. Ele derrama sobre algumas pessoas a graça dele. E mediante a graça nós temos fé, e pela fé nós cremos no Filho do Deus Altíssimo. Pela fé nós somos buscados por Deus, nós recebemos a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo nos leva ao Pai, nos leva a buscá-lo, a conhecê-lo, e nós
passamos a ler a Bíblia, nós passamos a orar e Deus vai se revelando, e nós vamos conhecendo o Pai, e nós vamos tendo mais intimidade, nós vamos tendo comunhão, nós nos tornamos filhos. E filhos, nós temos um relacionamento íntimo, pessoal com o nosso Pai. Não são todos os homens que têm isso. A maioria negam, recusam, mas aqueles que são escolhidos, que foram chamados por Deus, segundo Efésios capítulo 1, diz assim, como também nos elegeu nele, desde antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E ele nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, pro louvor e glória da sua graça. E nele nós temos redenção pelo sangue de Jesus Cristo. Somos remidos das nossas ofensas e passamos a fazer parte do reino de Deus. Nos assentamos com Cristo nas regiões celestiais. Estamos em Deus, com Deus. Nos tornamos filho. E quando nós conhecemos Jesus Cristo, nós conhecemos o Pai, pois Jesus Cristo é a imagem do Pai. Jesus Cristo é a imagem visível de um Deus invisível. Quem conhece Jesus Cristo, conhece o Pai. E nós conhecemos Jesus Cristo através desse livro. Esse livro é um livro maravilhoso, ele que nos revela a intimidade de Deus. Nós conhecemos mais e temos comunhão com Deus pelo ouvir a palavra do Senhor. Jesus Cristo está no Pai, porque Jesus Cristo é Deus. O primeiro pré-requisito para a salvação do homem é crer que Jesus Cristo é Deus. João, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, ele é o próprio Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Veja o versículo 11, diz assim: veio para o que é seu, mas os seus não o receberam. A maioria dos homens conheceram Jesus Cristo, mas não receberam Jesus Cristo. No versículo 12 fala assim: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram no seu nome. Oh, glória a Deus por ter nos derramado a graça maravilhosa, ter nos presenteado com o Espírito Santo e fazer quebrantar o nosso coração para que nós crescêssemos nele. E esse é o pré-requisito para a salvação. João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Aqui, credes em Deus e credes em mim. Credes no Filho de Deus, no Jesus Cristo, o Deus Filho Todo-Poderoso, que morreu naquela velha e rude cruz para nos dar a salvação. Quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós cremos que Ele é o Deus vivo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que através dele nós viveremos eternamente num reino maravilhoso, nós não temos mais perturbação no nosso coração. Nós já não temos mais tantas aflições, e se as temos, nós suportamos, porque sabemos que Ele está conosco.
Jesus Cristo nos traz confiança, nos traz segurança, nos traz paz no coração. Mesmo em meio à guerra, nós temos paz no coração, porque o mundo jaz no maligno, mas nós não fazemos parte desse mundo. Nós estamos em Cristo, com Cristo e vivemos para Cristo. Nós temos confiança, temos ousadia. Nós temos paz em Cristo. Nós temos descanso. Somos consolados pelo Espírito Santo, porque nós cremos na ressurreição futura. Deus é um Deus de milagres, e Ele tem cuidado de nós, Ele tem promessas, Ele nos traz esperança de vivermos eternamente com Eles. A nossa esperança não é somente nessa vida, a esperança é do reino de Deus, da vida eterna. E enquanto esperamos a vinda do nosso rei, enquanto esperamos ele vir nos buscar a igreja, nós ainda podemos pedir ajuda, temos o apoio, temos o conforto. No versículo 13 aqui de João 14, ele fala: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado. Nós ainda temos a prerrogativa de nos jogarmos aos pés de Jesus Cristo, aos pés do Pai, e pedir proteção, pedir as nossas necessidades, interceder pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pela família. E ele só nos pede uma coisa depois disso, que está lá no versículo 15. Diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, eu termino aqui fazendo um apelo para todos que me ouvem. Guardemos os mandamentos do Senhor e façamos a vontade do nosso Pai, porque o Espírito Santo nos dá poder para isso, porque sem o Espírito Santo nós seríamos como demônios, horríveis, maus, porque o homem é cheio de pecados, um coração corrompido. Mas Deus nos abraça com seus braços de amor e nos chama para Ele. E Jesus Cristo é o caminho, e o Espírito Santo nos faz andar no caminho. Então, vamos nos atirar nos pés de Cristo, todos os dias, todos os momentos, entregar nossas vidas a Deus e glorificar, viver para a honra e para a glória do nome do nosso Criador. Amém? Que Deus abençoe a todos, com graça, paz. E é isso. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por essa palavra. Jesus está voltando, gente. Amém. Você só vai morar com ele quem tem intimidade, porque só entra na casa da gente quem tem intimidade com a gente, não é? Não é qualquer pessoa que entra na nossa casa, não é? Vai ser assim lá no céu, não é qualquer pessoa que vai entrar lá, não. É só quem tem intimidade, como o presbítero Edson disse. Comunhão com Deus, né? Quem é filho. Só quem tem comunhão que vai entrar. A gente acha que, aceitei Jesus, tá tudo certo. Já aceitei Jesus, já tô salvo. Já tá garantido. Posso continuar do mesmo jeito? O importante é ter aceitado. Cuidado. Tenha comunhão. Só vai entrar no reino dos céus aquele que tem comunhão, intimidade com Jesus. É muito sério isso. Às vezes nós vivemos nossa vida como se Jesus não fosse voltar. A gente vai levando. Temos Jesus Cristo na boca, mas o nosso coração é vazio, está longe dele. Está longe. E às vezes nós enganamos a nós mesmos, né, presbítero? Achamos que nós conhecemos, nosso coração está longe. Precisamos conhecer mais e mais a cada dia. Despertar você. Você vai ter só esse despertamento. É como o Senhor tem falado isso semana passada praticamente toda, se você tiver intimidade. E o Senhor começa essa semana falando a mesma coisa. Tem intimidade. O culto de ontem foi ontem, meu irmão. O que você recebeu lá na igreja ontem foi ontem, já passou. Você precisa manter a chama acesa. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. O domingo é a cerejinha do bolo. Não adianta você encher a sua mente de coisas que não agradam ao Senhor durante a semana. Não adianta você encher a sua mente de
Facebook, WhatsApp, Instagram, novela, filme, série, e domingo você querer ir lá ser cheio do Espírito Santo. Não adianta não. Você vai ser só mais um no meio da multidão, viu? Não se engane. Não deixe o diabo te enganar. Não deixe que o diabo te engane. Comece o seu culto na segunda-feira ao Senhor, na terça, na quarta, ciente daquilo que mantém a sua chama acesa, a sua vontade de estar em Deus acesa, a sua sede e a sua fome pelo Senhor. Alimente-se, é com você. Ele é com você. Amém? Amém. Maria José Nilde, ore pra gente, minha irmã. Oração final e logo após, pastora Amália, você tá aí, amor, para dar a bênção apostólica?